Propósito: construir uma morada para Deus. Palestra completa realizada em 20 de novembro de 1967. Agora, aqui estamos neste nosso mundo fabuloso e pensamos, bem, vamos seguir em frente e fazer mais disto, mais daquilo, e possuir coisas inumeráveis do mundo. Mas deixe-me dizer-lhe esta noite o propósito de tudo isto. Parece arrogante, mas eu lhe direi, estamos construindo um templo para a morada de Deus Pai. Você e eu, quando o trabalho estiver concluído, seremos Deus Pai, sem nenhuma perda de identidade. Estamos contribuindo para esta construção de nossas estruturas individuais. Blake em seu Vala, que ele chamou de Os Quatro Zoas, e subintitulado Um Sonho de 9 Noites, ele disse: sua queda na divisão e sua ressurreição para a unidade, e sua queda na geração de decadência e morte, e sua regeneração pela ressurreição dos mortos. O homem cai, e esse homem é um homem genérico, é Deus, neste mundo de divisão, e então pela ressurreição para a unidade, e essa unidade é o único Pai. A Bíblia fala do começo ao fim de um certo templo que está sendo construído. Agora, esta passagem, na verdade, todos os quatro zoas, Blake associou ao versículo 12 do capítulo 6 de Efésios. Ele tem uma nota de rodapé e tem o capítulo 6, versículo 12, e esse é o conflito onde não estamos lutando contra carne e sangue, mas contra principados, contra poderes, contra a maldade nos lugares celestiais. A coisa toda é mental. Quem sabe neste exato momento quem está pisando o lagar do ódio, dos horrores do mundo? E você e eu caminhando nesta terra, porque somos um, isso nos afeta e tenta nos persuadir a agir sobre o que alguém se banhando no estado de ódio está pisando. Por que você não pode se isolar e nós somos um? Você vai contribuir, um dia, com seu templo, seu edifício para o templo que é a morada de Deus Pai. Agora, neste mesmo livro de Efésios no 2º capítulo, ele pegou o último capítulo e disse que isto é o que ele experimentou nestas 9 noites, um sonho de 9 noites. E contou lindamente. Mas no 2º capítulo eles estão falando sobre um edifício, um templo. Toda a estrutura foi reunida, em outras palavras, cada edifício harmoniosamente encaixado, versículos 21, 22. Pois você está trazendo seu edifício, eu estou trazendo meu edifício, nós estamos trazendo nossos edifícios, e eles são simplesmente pedras vivas no edifício de Deus. Eles crescem no edifício. Como nos é dito, toda a estrutura é unida e cresce no templo santo no Senhor, em quem vocês também são edificados nele como uma estrutura viva de Deus, no Espírito. Agora, deixe-me ilustrar com uma história que me foi contada na semana passada por uma senhora que está presente. Deixe-me dizer, essa senhora é mãe. Ela teve um menino recentemente, então ela é muito mulher, e aqui está sua história como ela me escreveu em sua carta. Ela disse: eu tive um sonho e eu era 3 pessoas. Estas são as palavras dela, eu era 3 pessoas. Primeiro, eu era eu mesma e ainda assim eu era um homem, porque quando me tornei o outro, eu me lembrei do meu antigo eu como um homem. Quando me tornei essa pessoa, eu tinha um anseio, um desejo. Eu fiquei por ali, mas havia um anseio peculiar por um cachorrinho verde. Eu vi o cachorrinho entre outros e com outros, e eu conhecia esse cachorrinho. E ele brilhava como o sol. Ele era exatamente como o sol, tão radiante. E eu sabia que tudo o que eu tinha que fazer, porque eu o havia ordenado, era esperar. Eu só tinha que esperar para recebê-lo como meu. Agora, esta é a história das 3 pessoas. Eu sempre fui o remetente. Quando algo tinha que ser dito, eu dizia para outro que era eu mesmo. Mas sempre que eu dizia, ou tinha que ser dito, eu dizia. Então eu dizia para outro que era eu mesmo. Bem, quando ele tinha que recontar, eu me tornava o outro. Sou eu mesmo. Agora aqui está a história como ela me conta. Aqui estão os 3. Aqui está o terceiro e eu sou o terceiro contando, e digo ao segundo para contar ao primeiro. Não faz sentido na superfície, mas é uma história fantástica e tão verdadeira. No final da jornada, isso acontece. Eu sou o terceiro. Estou dizendo ao segundo para contar ao primeiro. Eu me vejo, o segundo, recebendo a mensagem, então eu me torno o segundo,
pois ela tem que ser recontada. Sempre que tiver que ser recontada, eu devo contá-la. Agora eu vou contá-la ao primeiro. Estou contando desta forma, que agora o cachorrinho é seu. Essa é uma história. Estou contando para que o cachorrinho seja seu. E ela está muito feliz com isso. Agora, ela está contando essa história. Você conta para o segundo, que a recebe, e o segundo conta para o primeiro. A história é esta, e o edifício que você encomendou é seu, está pronto, é todo seu. Então a terceira, e ela é a terceira, conta para o segundo recebe. Agora ela se torna a segunda e está procurando o primeiro a quem ela tem que contar, que o edifício está pronto, está completo e é seu. Tudo o que você tem que fazer é se virar e vê-lo e reivindicá-lo. Isso é tudo o que você tem que fazer, está tudo pronto. Você só se vira. Ao se virar, você o verá e o reivindicará. É todo seu. Neste ponto, a cachorrinha desaparece. Ela agora é a primeira a receber a mensagem. Então ela vê esta terra fabulosa e uma construção enorme acontecendo, e aqui os trabalhadores estão limpando um terreno. Ela sabe que isto vai ser um prédio e isso a lembra do que lhe foi dito, que seu prédio está pronto, está concluído, e tudo o que ela tem que fazer é se virar e vê-lo e reivindicá-lo. Ela fica toda animada quando seu garotinho, recém-nascido, de apenas alguns meses, chora em seu berço e a acorda. Agora, na superfície, parece um sonho tolo e idiota. Você vai a um psiquiatra e o que eles lhe diriam? Eles ficariam completamente perplexos. Não significaria nada para um psiquiatra. Mas, oh, que sonho! Que visão! Primeiro de tudo, vamos pegar agora que ela tem um cachorrinho verde que brilhava como o sol. A palavra cachorro em hebraico é Caleb. Se você procurar a palavra Caleb, verá que ele aparece pela primeira vez quando vai apenas com Josué. A geração do deserto negará que está excluída da terra prometida. Os únicos da geração do deserto que puderam entrar na terra prometida foram Josué e Caleb, seu companheiro. Nesta história, Caleb tinha fé absoluta no Deus que prometeu terra a Israel. Ele foi enviado por Moisés, junto com outros espiões, para Canaã, e disse quando voltou: ataque agora, imediatamente. Números 14, 15. Os outros espiões trouxeram outras evidências. Eles estavam com medo de confiar em Deus. E então ele disse: ataque agora, e tome-a. Apenas 2 concordaram, ele e Josué. Bem, a palavra Josué é Jesus, é a forma hebraica de Jesus. Então o companheiro de Jesus é Caleb, o cão. O cão que vai para a terra prometida. Aqui ela encontra, ela está esperando por alguém, é o cachorrinho. É um cachorro verde. Bem, a palavra traduzida como verde aqui significa explodindo com seiva, em outras palavras, exuberante, saudável, explodindo com tudo que é vida, é como a ele me faz deitar em pastos verdes. Então aqui, esse companheiro está cheio de vida e cheio de fé no Deus que prometeu terra a Israel. Então ele foi altamente recomendado para entrar na terra prometida, e apenas 2 puderam entrar. Ela está esperando por seu companheiro. Então quem é ela se ela está esperando pelo companheiro? Oh, outros o pegaram primeiro. Ela não é a única na terra prometida, mas ela está esperando. Ela sabe que ele deve vir e então ela espera. Então ele vem, porque a voz, a terceira, diz a segunda para dizer à primeira que o cachorro é seu agora. Agora vem o edifício. E a terceira, que é ela mesma, ela conta a outra, que é ela mesma, e como ela conta ao outro, ela nunca é a receptora, ela é sempre a narradora. Ela é sempre a remetente, nunca a receptora. Deus só age e está em seres ou homens existentes. Então o outro parece ser outro, é ela mesma. Então ela conta, e então ela se torna depois que é contado quando ela tem que recontar. Se ela não vai recontar, ela não se torna. No minuto em que ela tem que recontar o que lhe foi dito para contar ao outro, ela se torna aquela que deve contar. Agora ela vai contar ao primeiro e então ela vai agora contar ao primeiro.
Ela está procurando pelo primeiro. O cachorro agora desaparece. Por quê? Ela está na terra, ela vê a estrutura acontecendo. Como ela agora se torna a primeira, vendo a estrutura, ela se lembra de que seu edifício está concluído e tudo o que ela tem que fazer é se virar e vê-lo. Agora, as duas passagens nas Escrituras. Uma no livro de Atos, capítulo 12, versículo 11, e então você encontrará no capítulo 15, o último do capítulo 15. Ou melhor, leia a coisa toda. A respeito do filho pródigo. Ele caiu em si. Essa frase caiu em si é uma palavra grega traduzida como caiu em si, é quando você acorda depois de desmaiar. No livro de Atos, Pedro estava na prisão e acorrentado com correntes e soldados o guardavam, e ele estava completamente sozinho na cela e o anjo do Senhor apareceu na cela e o tocou e disse para ele se levantar. Ele se levantou e caiu em si. Essa mesma frase caiu em si é traduzida como caiu em si, mas tome todas as definições como nos são dadas na concordância. E uma é virar, ela se virou, uma é está cumprido, uma é está terminado, casar-se. Tudo isso é parte da frase. E ela ouviu as palavras, ou sabia das palavras, tudo o que você faz é se virar. Ao se virar, você contempla a estrutura finalizada. Ela é sua. Esta pedra viva com a qual você agora contribui para o quadro geral, que é o templo do Deus vivo onde todos contribuem. Cada um se torna a pedra viva naquela estrutura. Vou dizer a ela, por experiência própria, que você não pode se virar fisicamente dessa forma. Nem você pode, embora possa tentar, virar dentro do seu próprio corpo e se virar. Você também não pode fazer dessa forma. Então, não tente fazer isso. Você será virado. Sei, por experiência própria, que é uma força além do sonho mais louco do homem, qualquer coisa conhecida pelo homem, e quando está centrada em você, levaria todos os poderes da eternidade multiplicados pelo enésimo grau e ainda assim eles não conseguiriam te virar. Eu tentei. Eu tentei virar. Eu sabia que se eu virasse o que aconteceria, eu sabia. E a força na base do meu crânio, bem, você pode muito bem pegar todos os poderes do mundo e centralizá-la no meu crânio. Era assim que parecia. Eu tentei e sabia que não conseguiria. Fiz todo o esforço e não consegui. Não até o fim. Volte para Blake, ele caiu em divisão, ela se dividiu em 3. Ele caiu em divisão e então ressuscitou em unidade, no final desta jornada. Você está no fim, posso lhe dizer. Você fez isso. A coisa toda acabou, no que lhe diz respeito. Quando esta pequena vestimenta é retirada pela última vez, e quando aquela força que agora está sobre você para segurá-lo e enfrentar este mundo é liberada, você se vira. E você verá a estrutura que seu pai construiu, e você é o pai. Você é aquele primeiro, aquele segundo e aquele terceiro. Não é outro ser que está construindo. Aquele que começou uma boa obra em vocês a completará no dia de Jesus Cristo. Filipenses 1, 6. Ele começou, ele a completa. E quem é ele? Eu sou ele. Então, esse ser em você começou e você passou por todos os fogos do inferno como todos devem. Eu te provei nas fornalhas da aflição. Por amor de mim mesmo eu fiz isso. Por amor de mim mesmo, pois como seria profanado o meu nome? A minha glória não darei a outro. Isaías 48, 10. Então aqui, você fez isso. Sua jornada chegou ao fim. Mas você tem uma criança pequena agora, e você não pode parar as visões. Elas virão. Elas continuarão chegando até o fim. Eu não posso dizer que você não partirá antes do tempo normal ou prolongará isso. Eu não estou prevendo porque eu não poderia. Eu estou apenas dizendo que você é abençoada, minha querida. Você viu a visão perfeita no final da jornada. Você chegou lá. Então o edifício está completo. Nenhum tijolo a mais pode ser colocado nele, está terminado. Tudo o que você tem a fazer é simplesmente se virar. Você não pode se virar fazendo qualquer esforço conhecido pelo homem, e não há direção, você sabe,
Porque você vai ser segurado com seu rosto no granito até o fim, e terminar dessa forma. Então, quando Paulo disse: Eu lutei o bom combate, que ninguém lhe diga que ele estava simplesmente exagerando. É uma luta. Então, quando Blake pegou este sonho de 9 noites e escolheu o único verso que mostra a batalha, que não estamos lutando com carne e sangue. Eu não estou lutando com carne e sangue, mas quem eu conheço neste exato momento que está pisando no lagar do ódio e invadindo minha mente, sugerindo-me que devo fazer uma certa coisa da qual me arrependeria amanhã. No entanto, eles não sabem o que estão fazendo, eles são ignorantes do uso desta lei da imaginação. Então, alguém sentado em uma masmorra esta noite cheio de raiva está pisando no lagar da guerra e ele iluminará os olhos de um garotinho que está no campo, e de repente ele pega a ideia. Ele quer ser um herói, porque ele ouve, em sua mente ele vê: eu poderia fazer um nome para mim mesmo, eu posso me tornar um grande herói, um grande general que explodirá e explodirá todo o vasto mundo. E ele está sonhando isso. Bem, você não pode impedi-lo de sonhar. Então nós guerreamos, não contra carne e sangue, mas contra esses principados, essas potestades, essas hostes da maldade espiritual nos lugares celestiais. E o céu está dentro de você. Lucas 17, 21. Está tudo dentro. E então aqui estamos nós esculpindo no interior de nossas mentes essas bestas abomináveis e repugnantes, e então o mundo guerreia contra elas. Eu não tenho que guerrear contra algum ser que eu possa ver, mas as forças invisíveis enquanto eu caminho pela terra que me afetam de manhã, ao meio-dia e à noite. Quer eu acorde aqui ou acorde em sonho ou durma aqui e durma ali, elas estão me afetando. Mas, que emoção receber uma carta dessa natureza, ver aqui o fim da jornada, o edifício está pronto, e ela tem a Trindade inteira. Há 3 dela, mas ela só dá ordem, ela só envia, ela só conta. Ela se vê como outra, recebendo, mas depois que é recebido, se deve ser recontado, ela se torna a única a contá-lo. Se é contado novamente, ela se vê, a outra, recebendo-o. Mas se deve ser experimentado, então ela se torna a única a experimentá-lo. Então, Deus só age e está em seres ou homens existentes. Somente Deus desempenha todas as partes. Então, no final, todos trazem seu templo vivo, e tudo faz parte da estrutura do templo de Deus. Então, somos informados no final do 2º capítulo de Efésios a respeito deste templo, como ele é perfeitamente encaixado, cada um trazendo porque você é construído nele como um templo santo para Deus. No Espírito, não neste mundo. As pessoas constroem essas catedrais e todas essas coisas, e elas falam nas Escrituras que a igreja é o corpo de Cristo, mas a igreja não é isso. A igreja é simplesmente a comunhão, a assembleia dos redimidos, daqueles que terminaram a construção. E o Pai neles a terminou. E então, você e eu desempenhamos o papel, nós o recebemos, e então continuamos construindo. Ela chegou àquela terra, uma terra interior, e aqui a estrutura estava toda acontecendo, toda a construção acontecendo. Então os trabalhadores esvaziando um lugar, nivelando um lugar, e ela sabia que um edifício estava indo para cá. Naquele momento ela sabia que este edifício estava indo para cá e isso a lembrou que seu edifício estava terminado. E ela viu isso perfeitamente, até mesmo para o cachorro. Os únicos 2 que cruzaram para a terra prometida foram Josué, que significa Jesus, e seu companheiro, o cão Caleb, e ele brilhou como o sol. Então quando você entra na terra ele desaparece. Ele é apenas o companheiro que brilha como o sol para guiá-lo para dentro dela. Então Josué está lá. Então Jesus acolhe todos, e quem é Jesus? Sua própria e maravilhosa imaginação humana, esse é Jesus. Então eu te digo, esta é a história mais fantástica. Aqui está outra, separada 3 anos. Bem, 3 está associado à ressurreição. 3 anos atrás, esta senhora teve esta experiência. Em seu sonho, ela viu esta criatura que ela mal podia acreditar que poderia ser incorporada em um homem. Tudo o que qualquer mulher poderia desejar como homem, ele incorporava, mas tudo. Levou tempo no sonho. Houve uma passagem de tempo, como você pode sentir em um sonho.
Um romance se desenvolveu, um noivado aconteceu, e chegou o momento do que ela pensou ser um casamento. E ela vestiu seu vestido mais lindo da noite e se retirou na esperança. Ele entrou na sala e disse a ela de forma solene: Ainda não, e ela em absoluta confiança aceitou isso quando ele disse a ela: Eu retornarei. Já se passaram 3 anos e agora, neste mês de novembro, o mesmo indivíduo retorna. Não vou entrar em detalhes sobre ver seus pais e amigos de seus pais, 4 deles que se foram deste mundo, e como ela os reconheceu, como eles estavam apontando um para o outro, isso é irrelevante para o ponto. Mas de repente ela olha para cima e aqui está ele e lê sua mente. Porque ela vê agora que ele retornou e manteve sua promessa, e implica por um olhar. E como ela interpretou o olhar? Ele retornou para completar a promessa do casamento. Agora, você é informado em Isaías, seu Criador é seu marido, o Senhor dos Exércitos é seu nome. Então este é um belo simbolismo, é tudo simbolismo. Ela não está prestes a encontrar neste nosso mundo, em carne e osso, um homem de tal magnitude. Não, este é simplesmente o símbolo do ser que é falado em Isaías, que seu Criador é seu marido, o Senhor dos Exércitos é seu nome. Então, não posso descrever minha emoção quando ouço essas coisas vindas desta audiência. Aqui posso dizer a ela que não foi consumado. Porque você não tinha certeza de que o casamento aconteceu, mas você tem a certeza de que ele cumpriu sua promessa, que eu voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês também estejam. E então, aqui está a promessa sendo cumprida. A outra, a casa, está pronta. Ela não se virará por nenhum esforço conhecido pelo homem. Eu tentei. Se eu tivesse me virado, teria desaparecido. Eles teriam encontrado um cadáver naquela cama na manhã seguinte. Pois eu teria visto o templo que estava pronto e teria entrado nele. Tendo entrado nele, que não é desta era, mas de uma era totalmente diferente, eu teria deixado para trás esta vestimenta que pertence somente a esta era. Mas o trabalho. Como Paulo diz, eu gostaria de partir e estar com Cristo, mas é muito melhor, não muito melhor em um sentido, mas é mais importante no momento permanecer por sua causa, disse ele, e contar-lhe sobre as visões, contar-lhe sobre os sonhos, para encorajá-lo a persistir, mesmo que você esteja lutando contra principados e poderes das trevas, e todos os horrores do mundo, porque um edifício está sendo construído para você, não por outro, por você mesmo. Mas algo tão profundo, tão maravilhoso, é seu Pai que é você mesmo, pois Deus Pai se tornou você. Eu sei disso por minha própria experiência pessoal. Antes de eu vir para o Oeste e fixar residência aqui em 1956, quando eu morava na cidade de Nova York, este 42º Salmo se desdobrou dentro de mim esta noite. Quando nos é dito, assim como o servo suspira pelos livros de água, assim suspira minha alma por ti. Versículo 1. Havia uma sede que somente uma experiência de Deus poderia saciar. E esta noite, aqui do nada, eu me vi cumprindo o 42º Salmo. E destas coisas eu me lembro, disse o salmista, enquanto derramo minha alma. Como eu ia com a multidão e os conduzia em procissão para a casa de Deus. Versículo 4. E aqui, esta enorme multidão que estava indo em direção à casa de Deus, composta de todas as estruturas, como minha amiga me escreveu sobre seu edifício que está concluído. Estamos indo em direção à casa de Deus. Ainda está distante, posso lhe dizer, e ninguém pode vê-la. É a estrutura invisível, mas eu os estou conduzindo em direção à casa de Deus. Não há nada na terra, exceto uma sombra daquela casa. Não é um templo construído por mãos humanas, porque Deus não habita em casas feitas por mãos. Está na eternidade. Estou liderando essa multidão enorme quando uma voz canta. E Deus anda com eles. E então uma mulher ao meu lado questiona a voz. Se Deus anda conosco, onde ele está? E a voz responde. Ao seu lado. Ela se vira para o lado, olha para o meu rosto e fica histérica. Isso a atinge de forma engraçada, porque ela está olhando para mim, um homem de carne e osso neste mundo. Então ela questiona a voz. Você quer dizer que Neville é Deus? E a voz responde.
Sim, no ato de acordar. Não disse que ele não estava acordado. Eu sabia que ainda não estava acordado, mas fui encorajado. No ato de acordar. Então a voz falou apenas de dentro de mim e nenhum ouvido externo a ouviu. Eles ouviram todas as outras vozes e suas perguntas e respostas, mas agora a voz vem de dentro. A voz está dizendo: Eu me deitei dentro de você para dormir e enquanto dormia tive um sonho. Eu sonhei. E então eu soube que ele estava sonhando que ele era eu. Eu sabia que ele estava sonhando que era eu sabia. E naquele momento a memória voltou, porque eu senti os vórtices no meu corpo, esses 5 vórtices, minhas mãos, meus pés, o vórtice da minha cabeça e o vórtice do meu lado. E eu sabia o que era ter experimentado a crucificação e era êxtase, pura alegria. Então, como Paulo traz em sua carta aos Romanos, o 6º capítulo. Se fomos crucificados com ele em uma morte semelhante à sua, isto é, se fomos unidos a ele em uma morte semelhante à sua, certamente seremos unidos a ele em uma ressurreição semelhante à sua. Versículo 5. Ele divide os tempos. A crucificação passou e foi puro êxtase. Como nos é dito, ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Efésios 1, 4. Então, se ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, quando Cristo universal se entrega, porque ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou, tenho o poder de entregá-la e o poder de levantá-la novamente, então, quando ele deliberadamente se deita, então deitamos com ele, porque ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. E agora, se estou unido a ele em uma morte como a dele, certamente estarei unido a ele em uma ressurreição como a dele. Bem, então, eu estava, depois, com o passar dos anos, a ressurreição aconteceu em mim, apenas confirmando a história como contada nas Escrituras. A crucificação é contada, a ressurreição é contada, e ele ressuscita em mim. Então a estrutura é aprimorada, pois cresce, ouça as palavras e cresce. Aqui, somos informados naquele 2º capítulo de Efésios, bem no final dele, e não somente toda essa coisa é bem montada, mas cresce em Deus. Versículo 21. Então, todos vêm, adicionando sua estrutura, sua pedra viva, então o templo cresce e cresce e cresce até que tudo esteja pronto, e a cortina final cai e o templo é perfeito. É a morada de Deus Pai e você naquele dia será Deus Pai, eu serei Deus Pai, e todos nós não perderemos nossa identidade, todo Deus Pai tendo predeterminado toda a peça e como ela sairia. Então, ninguém pode impedi-la, ninguém pode nem mesmo atrasá-la, eles não podem desviá-la. Está chegando à sua plenitude. Então a visão dela era perfeita. E a visão do meu outro amigo era perfeita. Ele manteve sua promessa, retornando em 3 anos. 3 é sempre associado à ressurreição. Então a união vai acontecer e ela vai me contar também, e então ela terá a experiência da ressurreição. Então eu peço que você continue testando isso nesse nível praticando a revisão. Quando você vir algo neste mundo que não seja amável, não aceite. Revise-o instantaneamente e veja-o como deveria ter sido visto por você e pelos outros, e convença-se da melhor forma possível de que é assim. Por quê? O que realmente importa se esta noite você possuía a terra e então amanhã você deve partir e deixar a terra que você acha que possui para ser dividida entre aqueles famintos que você deixa para trás. Que teriam matado você para obtê-la. Você não pode levá-la com você. Você entrará e se encontrará, posso lhe dizer, em um mundo mais adequado para o trabalho a ser feito. Você deixará um mundo fabuloso que você acha que possui e se encontrará em um ambiente mais adequado. Esse ambiente pode estar servindo alguns bolinhos de aba, e você deixou para trás um mundo fabuloso onde você possuía tudo. Então, o que isso importa? Mas eles não sabem. Eles têm 90, quase 90, e ainda querem mais do mundo e são donos de muito dele. Li aqui recentemente, na semana passada, acho que foi no New York Times, algum artigo. Não, pode ser o Jornal da Manhã. Não tenho certeza agora. Mas ele disse que serviu a tantos presidentes na Casa Branca desde Wilson. Ele é um velho cavalheiro por voltar a Wilson e ainda estar aqui conosco. Ele veio até aqui, serviu Roosevelt,
Hoover, Coolidge, Hard, todos eles, e disse que nenhum deles ele consideraria uma pessoa feliz. Eles eram infelizes, e ele se pergunta, qual é essa ambição peculiar que possui um homem para querer ser presidente, por que nenhum? E ele conhecia todos eles desde Wilson. Wilson ficou bêbado, como você sabe. Ele ficou paralisado e não estava funcionando mentalmente, mas permaneceu como nosso presidente e ninguém contaria ao mundo. Quando Lick Roosevelt morreu aos 63 anos, bem, eu o vi quase uma semana antes da eleição em novembro do ano em que ele concorreu ao 4º mandato, porque morávamos ao lado. Ele morava no 29 e nós morávamos no 32 na Washington Square. Esses números não eram tão normais. Era 29, depois vinha 30, 31, 32 e assim por diante. Aqui estava eu voltando para casa e fomos parados por um momento, a polícia não nos deixava passar, e você não podia dizer a eles que morava no prédio. Eles não aceitavam. E o homem estava morrendo. Você podia ver que ele estava quase morto, essa coisinha enrugada. E estava chovendo, novembro na cidade de Nova York quando está frio, ainda não tinha virado neve, mas estava frio, quase à beira da neve. Mas ele teve que andar em um carro exposto, porque os políticos exigiam que você se mostrasse. Aqui estava a morte passando. A senhora Roosevelt saiu do carro com um enorme buquê de rosas, deviam ser 5 ou 6 dúzias, e ela era uma mulher grande, como você sabe. Ela pegou essas rosas, tentando desviar a multidão que esperava sua chegada em casa. Então esses homens entraram rapidamente no carro e o levantaram fisicamente, porque ele era aleijado, como você sabe, e o levaram para o prédio de apartamentos. Que ambição! Ele estava morrendo, mas ainda tinha que voltar. Ele não podia desistir. Este homem disse. Não conheço nenhum deles, incluindo Coolidge, que disse eu não escolho concorrer, que não quisesse realmente em seu coração viver para sempre naquela Casa Branca. Eles não conseguem abrir mão dela depois que a experimentam. Mas o que os possui para querer estar lá? Uma ambição além dos sonhos mais loucos do homem. Não para ajudar a humanidade, não para nos ajudar como cidadãos do país. Essa é a coisa mais distante deles neste mundo. Ajudar-nos o quê? Eles lhe darão 1.000.001 promessas e violarão todas antes de atingirem seus primeiros 4 anos. Veja o que aconteceu na Inglaterra hoje. Tudo o que temos na área da libra esterlina depreciou 14,5%. E quem vai sofrer? Não aqueles que têm dinheiro, mas os milhões que não têm nada. Eles custarão 15% a mais para começar, e você tem que ter lucro, então vai cobrar deles outros 25% para comprar a mesma coisa que eles poderiam comprar hoje. E esse homem, ele quer perpetuar-se para sempre como o chefe da Inglaterra. Ele está determinado a não desistir e é isso que ele fez apesar de todas as suas promessas. Então esqueça todas essas coisas neste mundo e simplesmente aplique esta lei fabulosa e maravilhosa que temos aqui, que imaginar cria realidade. Então, hoje à noite, se eu pegasse meu dinheiro e o convertesse em dólares e centavos, ele seria depreciado, digamos, 15%, mas não estou convertendo em dólares e centavos. Se eu for lá amanhã, isso me daria o mesmo poder de compra, então não me prejudicaria nesse nível. Transferi-lo, sim. Não estou transferindo. Aqui, toda a vasta área da libra esterlina. E quem está nela? Os milhões que realmente devem sair amanhã e comprar produtos que eles próprios não podem produzir. Então Barbados não pode produzir certas coisas, eles devem importar da área do dólar agora muito mais. Você quer? Você paga muito mais para pedir emprestado. Então não o produzimos. Então você vai para toda a área. Índia com seus 450 milhões, eles não produzem o que precisam. Eles devem trazê-lo da área do dólar, e agora com a libra esterlina caindo 15%, eles vão pagar muito mais, e eles não têm isso. Mas os indianos ricos não sofrerão. Esses caras que sabem do mundo financeiro, em todo o mundo, sabiam disso nas últimas 2 semanas. E todos os dias isso era negado, então eles se ajustaram completamente a isso e que fortunas eles fizeram enquanto esperavam por esse momento, que era um dia ruim,
em um sábado, quando foi anunciado. Bem, que ninguém diga que eles não sabiam disso. Por 2 semanas eles sabiam, e a coisa toda foi arranjada. Então os ricos ficam mais ricos e os pobres ficam mais pobres. Então, esses são os poderes contra os quais Paulo falou. Ele disse que não lutamos contra carne e sangue, não estamos lutando contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, e essas trevas dos governantes deste mundo, e contra esses males espirituais nos lugares celestiais. Pois, tudo o que eles estão fazendo, isso é nos lugares celestiais, pois o céu está dentro de vocês. Então, como eles tramaram e planejaram para seus chamados ganhos ilícitos? E, claro, não sabemos quantos deles realmente fizeram o que fizeram. Mas em um futuro não distante, você lerá seus obituários e eles terão ido embora. Não há desejo da minha parte de seguir para ver onde eles estão colocados para que o edifício que eles devem trazer seja concluído. Então eles saem daqui com um mundo fabuloso, deixam tudo para trás, não levando nada com eles para se encontrarem melhor ajustados para trabalhar em algum pequeno ambiente. Então o edifício é moído dessa forma, porque a pedra deve se tornar uma pedra viva. Mas não consigo descrever minha emoção esta noite com esses dois. Onde esse grupo está vindo à tona, e o que estava dividido. Esta queda trouxe divisão, sua ressurreição trouxe unidade. E aqui está a ressurreição. Agora, vamos entrar no silêncio. Alguma pergunta, por favor? Alguém perguntou quando vou fechar. Vou fechar no dia 15, mas estarei aqui na sexta. Alguém perguntou se vou falar na sexta porque é o dia depois do Dia de Ação de Graças. Sim, estarei aqui na sexta, e toda segunda e sexta até às 15 horas, e então fecho por algumas semanas. Então temos mais 4 semanas e não há quebra no padrão. É toda segunda e sexta até eu fechar no dia 15 de dezembro. Pergunta: quando você estava descrevendo sua experiência de contar a um grupo de pessoas e depois acordar na sua cama aqui em Beverly Hills, 4 vezes diferentes naquela noite, então você nos disse: meu corpo não está realmente aqui agora e se eu acordasse lá, eu desapareceria dos seus olhos. Foi isso que você disse? Resposta: eu disse que esse meu corpo na cama. E eu sabia que ele estava lá e aqui estou eu funcionando conscientemente como estou agora para aqueles naquela esfera. Eu disse a eles e eles não acreditaram em mim que se eu acordasse, bem, eu simplesmente não expliquei a eles porque seria mais insano se eu explicasse a eles acordando. Porque eles presumiram que eu estou acordado. Eu estou falando com eles. Então você presumiu agora que eu estou acordado. E então eu disse, se eu acordasse, você diria, porque ele é louco. Ele está falando, ele é racional e então como ele pode dizer se ele acordar? Então se eu entrar no estado e disser estou dormindo agora em outro lugar, em uma camada mais profunda do meu próprio ser, dormindo por um propósito, e pareço estar acordado. Se eu acordasse naquela profundidade, eu desapareceria aqui. Então, falando com essas pessoas, eu disse: se eu acordasse, não quis dizer naquela profundidade, eu sabia exatamente onde aquele corpo estava. E então eles não acreditariam em mim e então eu acordei. Quando eu voltei e o peguei, assim como virar uma página, eles ficaram igualmente chocados quando eu voltei, porque eles ficaram chocados com a minha partida. Eu fiz isso 4 vezes. Então, voltando para a minha cama onde estou agora, se eu tivesse contemplado o mundo sem responsabilidade quanto ao que estou fazendo e acordado em um nível mais profundo do meu próprio ser, eu teria desaparecido. Pois você acorda como Deus e quando você acorda como Deus, todas as vestes são retiradas. Deus se tornou nós para que possamos nos tornar Deus. Essa é a história. Então, no final, todas essas são apenas máscaras que usamos. Todo mundo está usando uma máscara. Deus é o único ator, ele é o ator supremo. Mas como minha amiga destacou em sua carta, em todos os casos ela apenas enviava. Quando ela era mensageira, quando ela tinha que entregar a mensagem, então ela se tornava remetente. Até que ela tivesse que recontá-la, ela era uma mensageira sobre os negócios do outro que era o remetente.
Mas no minuto em que ela tinha que recontá-la, então ela era o próprio ser. Agora, ela sabe a verdade do que eu disse a ela, que na ressurreição não há sexo. Estamos acima da organização do sexo. Aqui está uma jovem tenra que é mãe, e ainda assim ela sabe que ela era, nesta divisão do eu, um homem. Mas o importante em sua mensagem, sempre que algo tinha que ser dito ou enviado, ela era quem dizia. Então, se eu digo isso a este que recebe o que estou dizendo, e eu sei que é outro, sou eu, mas é outro, eu nunca tenho a experiência de ser o receptor. É sempre a experiência de ser o remetente ou o narrador. E é assim. É a experiência mais perfeita desta verdade fabulosa. Sim, não. Pergunta. Qual é a simbologia das portas de Jerusalém? Resposta. Os portões de Jerusalém? Bem, aquela senhora está aqui esta noite. Quando ela chega aos portões de Jerusalém, os portões estavam fechados, porque a entrada em Jerusalém não pode ser por aquele portão. Tem que ser pelo poço de água. Você encontra isso no 5º capítulo de 2 Samuel. Versículo 6. E aquele poço de água é sua própria espinha. E quando ele é dividido de cima para baixo, que é chamado de templo, a cortina do templo, e você vê a água que é luz dourada viva líquida, então você se funde com ela e então você entra na forma serpentina, como nos foi dito no 3º capítulo de João. Versículo 14. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. De nenhuma outra forma você entrará naquela estrutura sagrada. Então você sobe na forma serpentina, mas pelo poço de água. O poço de água. Nos é dito como ele o construiu a partir do milo. Bem, o milo é o externo, e você o constrói para dentro. Você a constrói circular e para dentro ao mesmo tempo. A única maneira de construir circular e para dentro ao mesmo tempo é construir uma espiral. Então Davi a construiu dessa forma e conquistou a cidade que é chamada de Cidade de Sião, e a renomeou como Cidade de Davi, e é chamada de Jerusalém ou a Casa de Deus, o lugar que Deus mais ama onde ele habita. E então, você sobe pelo poço de água. Mas os portões estavam fechados, simbolismo perfeito. Não pode passar por esses portões, você só pode entrar na cidade subindo pelo poço de água. E apenas os cegos e os coxos a protegiam. Não precisava de nenhum outro protetor. Era impenetrável até você subir pelo poço de água, e então você entra na cidade de Jerusalém. Tudo dentro de você. Deixe-me repetir, estarei aqui na sexta-feira e em todas as segundas e sextas-feiras depois disso até o dia 15 de dezembro. Reabrindo, acho que é dia 8 de janeiro. Até. Gratidão por todos que chegaram até aqui. Curtam e deixem seus comentários. Compartilhem nossos conteúdos para que mais pessoas recebam esses ensinamentos. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.